Olá, tudo bem? Eu sou a professora orientadora Isabel Machado e hoje, como eu prometi para vocês no nosso encontro online, estou disponibilizando, um material explicando sobre a BNCC, que é um documento importantíssimo para a educação infantil. Então vamos lá? Então, BNCC, caminhos que acolhem, infâncias que florescem, entre direitos de aprendizagem e práticas que fazem sentido. Como eu falei, eu sou a professora orientadora Isabel Machado e sou professora da disciplina Estágio Supervisionado 1 do curso de Pedagogia. Então, o que é a BNCC, né? Esse é um trecho retirado do próprio documento. Então, nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Então, nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família, e no contexto da sua comunidade, articulando-os com suas propostas pedagógicas, tem como objetivo ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, que é o familiar e o escolar, como a socialização, a autonomia e a comunicação. Então, foi nessa direção que a BNCC veio para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família são essenciais. Então, além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza e a diversidade cultural das famílias da comunidade. Então vamos lá. Como surgiu a BNCC, né? A BNCC nasce de uma necessidade antiga do Brasil, que é garantir que todas as crianças, independentemente de onde estudam, tenham acesso a direitos de aprendizagens básicos. Ela foi construída ao longo de muitos anos, com participação de especialistas, professores e consultas públicas, até ser homologada em 2017 para a educação infantil, né? Abarcou a educação infantil, ensino fundamental, e 2018 ela tratou sobre o ensino médio. Então, isso quer dizer o quê? Que ela não foi criada do nada. Ela é resultado de muita luta por equidade na educação, pela equidade, né? Que é igualar a educação para todas as crianças, respeitando, óbvio, como a gente leu lá, questões culturais. E aí essas questões culturais, elas são abarcadas por documentos específicos que os municípios, né, acabam tratando e trazendo. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos o que a gente chama do currículo carioca, que ele fala exatamente sobre educação infantil. Então, ele é um documento que ele é para ser usado no Fórum Nacional como uma base, mas que as prefeituras podem, né, organizar os seus próprios documentos para que trabalhem juntos. A NCC, né, o que ela significa? Ela é a Base Nacional Comum Curricular e é um documento normativo que define os direitos de aprendizagem essenciais para todos os estudantes brasileiros. Então, o que isso significa? Ele é oficial, precisa ser considerado pelas escolas, tanto as públicas quanto as privadas. E para que ele serve, né? Ele serve como base para currículos. Então, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, para que ela serve, né? A Base Nacional Comum Curricular tem como principal função garantir que todas as crianças tenham acesso a direitos essenciais de aprendizagem, independentemente de onde elas vivem ou estudam. Ela orienta o trabalho do professor, oferecendo um norte para o planejamento pedagógico. Preste atenção nisso. E também serve como uma base para a construção dos currículos das redes e instituições de ensino. Perceberam? Dizendo que ela é uma base, é um fundamento. É importante compreender que a BNCC ela não determina como ensinar. Ela não apresenta um roteiro fechado de atividade. Ela define aquilo que é fundamental que as crianças do Brasil inteiro, né, aprendam e vivenciem.
O como isso vai ser feito acontece na prática do professor, na sala de aula, dentro da escola, a partir de uma escuta sensível, da observação e das experiências construídas no cotidiano com as crianças. Então, assim, ela não é um manual, é isso que ele está querendo dizer aqui. E aí ela é dividida em quê? Ela é dividida em direitos de aprendizagem. Então, na educação infantil, a BNCC define 6 direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo. Elas são protagonistas, né, do processo de aprendizagem. A criança não é um ser passivo e que a gente tem que passar tudo para ela e que elas não sabem nada. Qual é a relação de ser protagonista? É que as crianças têm um processo ativo na aprendizagem, que elas participem, porque isso precisa fazer sentido para elas. Ela é dividida em eixos estruturantes, e são 2 os eixos estruturantes que organizam a educação infantil, que são as interações e a brincadeira. As interações e a brincadeira constituem os eixos estruturantes das práticas pedagógicas. O que isso quer dizer? A criança aprende brincando e se relacionando. E como ela é dividida, né? A BNCC é dividida em campos de experiência. São a forma como a BNCC organiza as aprendizagens na educação infantil. Não são disciplinas, conteúdos isolados, são experiências vividas pelas crianças no cotidiano. Quando vocês acessarem o documento, vocês não vão ver lá assim, em português é para ensinar isso, né, na educação infantil. Em matemática é isso, em história. Não é dessa forma. Ela trabalha com a vivência, né, com a experimentação. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, articulando-os aos conhecimentos que fazem parte do seu patrimônio cultural, né, das suas vivências. Então, os campos de experiências, ele organiza as aprendizagens na educação infantil a partir daquilo que as crianças vivem, sentem, exploram e constroem nas interações e brincadeiras. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças, né? Esse é um trecho tirado da própria BNCC. Então, quais são esses campos de experiência, né? O eu, o outro e o nós. Nesse campo, envolve a construção da identidade, das relações e do sentimento de pertencimento. A criança aprende a conviver, respeitar, reconhecer a si mesma e ao outro. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão construindo um modo próprio de agir, sentir e pensar. O próximo é corpo, gestos e movimentos. Aqui o corpo é entendido como forma de expressão, comunicação e para a descoberta do mundo. A criança, inicialmente, ela descobre o mundo com o corpo, gente. A criança explora possibilidades corporais, desenvolve autonomia e amplia suas formas de se expressar. As crianças se expressam por meio do corpo, dos gestos e dos movimentos. O próximo campo são traços, sons, cores e formas. Esse campo valoriza a criatividade, a sensibilidade e as diferentes linguagens artísticas. A criança experimenta, cria, inventa e se expressa por meio de desenhos, sons, cores e formas. As crianças produzem, exploram e ampliam suas possibilidades de expressão por meio de diferentes linguagens. O próximo é a escuta, fala, pensamento e imaginação. Relaciona-se ao desenvolvimento da linguagem em suas múltiplas formas. A criança escuta, narra, dialoga, imagina, né, constrói sentidos e amplia sua capacidade de comunicação. Na interação com a linguagem oral e escrita, as crianças ampliam suas formas de expressão e comunicação. O próximo campo é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesse campo envolve a curiosidade, a investigação sobre o mundo. A criança observa, compara, experimenta, estabelece relações e constrói noções matemáticas e científicas. As crianças investigam o mundo físico e social, explorando objetos, fenômenos e relações. Nesse próximo slide aqui, eu estou trazendo alguns prints da própria BNCC. Lembrando que eu vou disponibilizar o link, vocês podem acessar ela online. Dá para acessar pelo telefone, ela é super levinha para vocês acessarem, tá? Pode baixá-la em PDF.
Quando vocês baixarem, vocês vão falar assim: meu Deus, a Isabel me deu um documento imenso. Não é isso. Lembra, ela é dividida no ensino na educação infantil, ensino fundamental e médio. Vocês, obviamente, vão ler a parte, né, da educação infantil, que é o que interessa a nossa disciplina atualmente. Então, ela vem trazendo como ela vem dividida, como são os campos de experiência. É importante vocês conhecerem o documento, a forma que ele é escrito, como ele é exposto para vocês, né? Então, como a gente pode ler a BNCC? É bem simples, tá, gente? É muito tranquilo. Comecem pelos direitos, entenda os campos, use os objetivos como referência. Ó, podem usar os objetivos como referência no plano de aula de vocês, tá? Leia pensando como isso acontece na prática, né? Nos campos de experiência, cada um dos objetivos ele vem separado, né? Então, como a gente pode observar aqui, cada objetivo de aprendizagem é desenvolvido e identificado por um código. Ah, Isabel, preciso gravar todos esses códigos? Claro que não. Mas eu acho que quando a gente está conhecendo um documento, e esse, gente, é um documento que vai ser parceiro de vocês, eu tenho certeza, a gente precisa compreender como ele é escrito. Então, essas duas primeiras letras, o E e o I, ele vem identificando qual é o segmento que ele está se referindo. No nosso caso, educação infantil. Os dois números, né? Os dois primeiros números, eles indicam qual é a faixa etária. No nosso caso, são 3 faixas etárias: 01, 02, 03. 01 são os bebês bem pequenos, né? 02 são, a gente chama de crianças pequenas, e 03 são crianças pequenas, que vão de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, nosso caso aqui, que está falando sobre 02, a gente está se referindo a crianças pequenas, que é 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Essa faixa etária que ele está querendo dizer que abrange, né? Já as duas outras letras, que é o T e o S, eles indicam qual é o campo de experiência. No caso aqui, tá TS, quer dizer que são traços, sons, cores e formas. Se fosse O, seria o eu, o outro e o nós. F, escuta, fala, pensamento, enfim, né? São os 5 campos de experiência. Essas duas letras, eles representam os campos de experiência. Os dois últimos números da sequência, ele indica qual é o objetivo que ele está se referindo, né? O último par de números indica a posição das habilidades que ele se refere. Então, assim, é só para dar uma apanhada, que quando vocês verem, falar, acho que número gigante é esse que aparece aí antes, eu acho importante vocês conhecerem, por isso que eu quis destacar. Mas está lá no documento. Gente, o documento ele é extremamente bem explicado, bem detalhado, e não é uma leitura difícil, tá? Lembra que eu falei dos direitos de aprendizagem, que são 6? Eu não vou lê-los todos aqui, mas lá no documento vem explicando cada um deles, tá? Então, eu acho interessante vocês darem uma lida, porque são eles que fazem parte, vão fazer do nosso repertório, parte do nosso repertório em sala de aula. Também, para cada campo de experiência, ele vem trazendo uma explicação. Tá vendo como ele é bem dividido, ele é bem organizado, não é um documento que ele vem com muita, né? Uma leitura muito extensa e pesada. É um documento leve para se ler. Então, eu quero que vocês acessem e tenham esse documento como um parceiro para vocês. É o meu parceiro, eu uso muito. E eu tenho certeza que quando vocês tiverem que organizar o plano de aula, no dia, na parte que for da aula presencial de vocês, ele vai ajudar muito, porque ele pode ajudar com os objetivos, né? Vocês podem pensar na faixa etária, e quando ele traz os campos de experiência, quando você lê, você consegue perceber algumas atividades que você pode realizar dentro da faixa etária que vocês vão estar em sala de aula. E aqui, finalizando a nossa apresentação, eu queria que os slides que eu trouxe, né, essas figuras, elas não foram uma escolha assim aleatória, pelo contrário, né? As imagens utilizadas nessa apresentação são de autoria da artista Fernanda Rodrigues, cujo trabalho sensível e potente dialoga profundamente com a infância, a diversidade e as múltiplas formas de expressão. Suas ilustrações, marcadas por uma estética delicada e acolhedora, contribuem para a construção de um material que valoriza a representação e o olhar atento para as crianças, que eu acho que isso tem tudo a ver com a BNCC, né? Então, aqui o link de acesso para o trabalho dela está disponibilizado, né, no Instagram. Ela é uma poetisa, ela faz ilustração de livros infantis, né? Que eu acho que é muito importante a gente reconhecer e valorizar a produção artística, além de possibilitar que mais pessoas conheçam e se inspirem na arte dela.
Aqui eu trouxe também assim um print do perfil dela no Instagram, vocês vão amar. As ilustrações dela é a coisa mais linda. Aqui também nós temos o link para a própria BNCC, mas eu vou disponibilizar no fórum também. Eu quero que vocês acessem. Se tiverem dúvida, me falem se vocês gostaram. A gente pode conversar isso no nosso encontro ou postem no próprio fórum, tá bom? E aqui, para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente fazer uma associação com o que a gente vem trabalhando na disciplina, né? Então, a Base Nacional Curricular, ela é mais do que um documento oficial. Ela é uma aliada no cotidiano do professor, um guia que nos ajuda a garantir que cada criança vive experiências significativas, com direitos assegurados e possibilidades reais de aprendizagem. Ela é mais do que cumprir orientações. Trata-se de compreender seus princípios e deixá-los caminhar junto com a nossa prática, orientando o nosso olhar, nossas escolhas e nosso planejamento. Por isso, fica aqui o meu convite. Aproxime-se da BNCC, leiam o documento completo, explorem seus sentidos. Porque quando a gente compreende de verdade o que está ali, a prática ganha muito mais intencionalidade, mais consciência, e a infância, mais potência, e o nosso trabalho, acho que principalmente, né? Fica muito mais enriquecedor e é um documento que eu tenho certeza que vai ajudar na prática de vocês. Para quem já está em sala de aula e para quem vai entrar e pretende estar atuando em sala de aula e nesse momento da nossa disciplina também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.